A minha avó tinha um ditado: quando a fome bate a porta, o amor pula pela janela. Eu acho que essa frase tem tudo a ver com a nossa carreira como programadores, porque apesar de toda a atividade lúdica, criativa, toda a coisa maneira de programar, toda a questão moderna, de estilo de vida associado com programação, a gente tem que ter consciência que sem grana não tem projeto, e sem projeto não tem grana pra gente. Eu não canso de me impressionar com a quantidade de programadores que ainda sofrem com problemas diários, com projetos que fracassam o tempo todo. É uma quantidade de sofrimento humano absurda. Isso acontece por dois motivos principais. A gente às vezes não compreende o verdadeiro trabalho do programador e a gente não sabe tangibilizar o impacto do que a gente faz no resultado financeiro da empresa e dos clientes. Então a primeira coisa, a coisa mais importante que a gente precisa ter em mente é que ninguém vai nos contratar como programadores para a gente escrever código. Isso não acontece. Ninguém contrata um programador para escrever código. As pessoas contratam programadores para que os programadores gerem valor para essas pessoas. Sejam clientes, sejam empregadores, não importa. O que se quer é que gere valor. O código é o meio pelo qual a gente manifesta isso. Então, quando alguém contrata um programador, essa pessoa ou está querendo que você, através do seu trabalho, ajude a reduzir o custo, a economizar, ou a criar uma nova receita, a gerar riqueza, a fazer algo novo, a trazer dinheiro novo para dentro do sistema. Essa consciência é essencial. É importante a gente entender que o valor que a gente gera não está no código em si, está no código rodando, com o cliente usando e, principalmente, tendo o seu problema resolvido. É com essa consciência da importância de se manter conectado com um problema real que a gente está desenvolvendo, que a gente está resolvendo com o código, que a gente consegue ir para o próximo estágio, que é tangibilizar o impacto financeiro daquilo que a gente faz. Existem muitas formas de fazer isso, mas o princípio é o mesmo. Eu vou te dar dois exemplinhos, um que eu chamo de exemplo do ataque e outro de jogar na defesa, que são exemplos reais que aconteceram com pessoas próximas a mim, que vai ter esse tom didático para tentar exemplificar o que eu quero dizer por tangibilizar o impacto que a gente faz. O meu primeiro exemplo é meu amigo A, o Arnaldinho. Ele me ligou me perguntando quanto ele deveria cobrar para fazer um projeto, uma oportunidade que apareceu para um cliente que tinha um laboratório. Ele entrevistou o cliente e achou o sistema bem simples. Acreditava que em 3 meses ele conseguiria resolver tudo. Então ele fez umas contas, estabeleceu um valor hora de R$50, que ele achava suficiente, agradava a ele. Ele também projetou que ia trabalhar umas 80 horas por mês, acho que daria umas 20 horas por semana, e calculou que 3 meses, fez a multiplicação por 3 meses para chegar no valor de R$12 mil, que seria o preço que ele ia cobrar para o cliente para poder resolver o problema que o cliente precisava. Então ele me perguntou o que eu achava, se eu achava que estava caro, estava barato, o que eu pensava sobre o preço. E a única coisa que eu falei para ele foi, cara, se você está feliz com isso, mete ficha, manda ver. Ele não ficou muito satisfeito comigo não, porque ele achou que eu não estava dando importância para ele estar me trazendo. Mas eu expliquei, falei, não, cara, olha só, tudo que você me passou são informações sobre você. Você escolheu o valor hora, você decidiu que ia trabalhar as 80 horas no mês, e você que estimou que ia levar 3 meses. Então você é a única referência do que você me trouxe. Eu não tenho como dar mais nenhuma opinião que não seja em cima disso. Então se você está feliz, realmente vai lá, oferta para o cliente, fecha negócio e manda ver, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Mas ele insistiu e ainda queria saber, tá, mas o que você varia, Henrique? Eu falei, bom, eu buscaria, já que eu tenho uma referência minha, eu buscaria uma referência do cliente. Quero entender o que o cliente está querendo resolver, como é que o cliente funciona. Porque lembra, o meu trabalho não é desenvolver o software, o meu trabalho é resolver o problema do cliente. Então eu tenho que entender o problema do cliente e eu desenvolvo software para isso, É o método que eu uso para resolver esses problemas. Então eu deveria conversar com o cliente, entender os números do cliente, entender o que o cliente está querendo de verdade, Está querendo eliminar um gargalo? Está querendo automatizar alguma coisa? O que é que o cliente tem? Que problema real que o cliente tem que faz ele considerar investir no desenvolvimento de um software que é algo arriscado? É esse entendimento que muda tudo. Então, Arnaldinho voltou até o cliente, conversou com o cliente, anotou todos os números que o cliente mencionou, fez perguntas importantes para entender como funciona o negócio do cliente e percebeu que o problema do laboratório é que tinha pouca gente, o laboratório é pequeno, e eles estavam num platô de faturamento, eles não estavam trabalhando demais para manter um faturamento de R$100 mil por mês. Então ele começou a entender onde estava o gargalo, quantas pessoas você conseguiria atender por dia com aquela equipe, e qual seria a expectativa do cliente, por que o cliente estava querendo investir no software, resolvendo o quê? Na verdade tinha uma grande carga burocrática administrativa que se você colocasse um software bacana, simples, que resolvesse o problema, permitiria que o cliente dobrasse o faturamento. Então significa que sair de R$100 mil de faturamento para R$200 mil de faturamento. Então é 1.200.000 por ano que o cara tinha, passaria aí para 2.400.000 por ano.
Então quer dizer, é criação de receita, jogar no ataque. É 1.200.000 reais a mais no faturamento do cliente. Isso é um problema fantástico para ser resolvido. É realmente uma coisa muito útil, porque vai gerar mais emprego, vai ajudar as pessoas a serem mais felizes, vai desafogar uma pequena empresa, vai poder prosperar mais. Então é um excelente cenário. E foi aí que eu perguntei para o Arnoldinho: você pagaria 12 mil reais para poder ganhar em um ano 1.200.000? Claro que pagaria. Quem não pagaria por isso? Então assim, é 1%, porra. Quer dizer, o garçom, que quando você vai no restaurante cobra 10%, cobra mais caro do que você está cobrando pro cliente. Aí ele ficou meio que assim, pô, mas será que eu tô cobrando barato? Eu falei, calma, não sei. Não sei se está cobrando barato. Depende do que você está afim de fazer, do que o cliente está afim de pagar, depende de um monte de outros fatores. O quanto você vai fechar de preço não importa muito, né? Desde que seja uma coisa boa para você e boa para o cliente, tá show de bola. A grande questão é que agora você está com uma referência a mais. Você não tem só a sua referência. Você está entendendo que aquilo que você precisa fazer tem que estar diretamente conectado. O software, cada feature do software tem que estar diretamente conectado com essa meta de gerar esse 1.200.000 a mais para o seu cliente, né? E aí, se você fizer um bom serviço, por que não se comportar como um bom garçom e levar 10% para casa? Então, para quem quer jogar no ataque, a vida é do bom garçom. Você precisa criar receita, criar valor, criar riqueza e capturar uma parte para ser sustentabilidade, né? Para sua vida poder, para você existir, para você pagar suas contas, se estudar mais, capacitar mais e conseguir gerar mais valor para a sociedade. Essa é a grande visão. O meu segundo exemplo é o exemplo do meu amigo B, o Boris. O Boris é coordenador de tecnologia de uma empresa já estabelecida no mercado. Então, o cara já tinha um software antigo, estava há mais de 20 anos rodando, atendendo um monte de cliente grande, né? Então, uma coisa que você não ia mexer na tecnologia. Mas ele tinha um problema. Ele estava sempre apagando incêndio. E o problema de apagar incêndio é que quando você não apaga o fogo mais rápido que o fogo se alastra, você acaba se queimando. Então, era muito importante para ele, na verdade, conter esse problema esse caos que estava invadindo o ambiente de trabalho da equipe dele. Apesar de ser uma empresa maior, a empresa do Boris, ela não tinha tanta transparência. Então era uma empresa grande, as pessoas não tinham todas as informações ao mesmo tempo, né? Ele não sabia quantos contratos existiam, quantos clientes existiam, qual era a receita da empresa, ele não tinha essas informações, né, do ataque. Então a estratégia foi jogar na defesa. E jogar na defesa é entender a sua realidade, a partir da sua realidade, encontrar as referências para construir uma referência estimada, né, para você conseguir se posicionar e se comunicar melhor. Se comunicando melhor, você elimina aquele cabo de guerra que faz sempre história na mão do programador, né, que é a equipe de produto pede funcionalidade, o cara que atende o cliente pede alguma coisa. Então, sempre vai pedindo mais coisa, você está fazendo hora extra e a coisa nunca fica pronta. Você está sempre atrasado, você vive num ambiente de atraso. E isso é um equívoco, porque isso, na verdade, tira valor da empresa, prejudica os clientes, prejudica o negócio, prejudica a sustentabilidade da operação da empresa. Então eu passei um tempo lá com ele para entender o cenário. E ele tinha um cenário bem interessante, ele tinha 22 pessoas na equipe, né? Ele tinha uma média de custo, né, com folha de pagamento e encargos de 10 mil reais por pessoa, né? Então dá 220 mil reais por mês, né, de salários e encargos. Ele tem um rateio, como é uma unidade de negócio, tinha um rateio do espaço, aluguel, infraestrutura, aluguel da sala, internet, essas coisas assim, dava mais ou menos uns 30 mil reais por mês, né? Então ele tinha esse custo de 250 mil por mês, dá 3 milhões por ano. Isso é um custo, quer dizer que se ele não fizer nada ao longo de um ano, ele gastou 3 milhões de reais, né, que é da própria empresa. Essa referência de custo ela é importante porque permite a gente analisar, fazer uma relação com outros elementos, como a produtividade, por exemplo. E eu via que eles trabalhavam usando entregas a cada 15 dias e eles conseguiam num mês entregar 12 coisas. Então não importava muito a urgência das coisas e quanto hora você fazia. Eles já estavam no limite de produção e eles entregavam 12 coisas. E eu não entrei muito no detalhe do que é, se uma coisa é pequena, uma coisa é maior, isso não importava porque a gente não tinha nada. Então quando você não tem nada, você ter qualquer coisa já é um pouco melhor. Agora veja que interessante, 12 entregas por mês significa que ele consegue entregar 144 coisas no ano. Se eu pegar aquele custo de 3 milhões de reais e dividir pela capacidade produtiva da equipe, cada funcionalidade, não importa o que seja, né, na média custa 21 mil reais. E olha só, 21 mil reais para fazer qualquer coisa. Então toda vez que chega alguém de produto, senta na sala de reunião e faz uma demanda, né, essa demanda tem um custo de 21 mil reais. Isso é uma referência importante porque a equipe de produto ela faz tudo o que o cliente quer, ela evita dizer não para o cliente. Porque isso gera esforço, você tem que negociar, o cliente vai ficar insatisfeito, então você tem que ter gasta uma energia muito maior, é muito mais fácil jogar a bomba na mão do desenvolvimento, né? Então, o que a gente começou a fazer foi usar esse referencial para responsabilizar a equipe de produto. Porque se você está num cenário de baixa produtividade, se você não consegue entregar as coisas para os seus clientes, você já sabe que a sua produtividade é aquela.
Não importa, tem problema, tem que melhorar, mas é aquilo, a realidade, ela é imperativa, né? O contexto é tudo. Então, a partir disso, quando ele pega e responsabiliza o pessoal de produto, dizendo, ó, cada coisa que você pedir tem que valer pelo menos 21 mil reais, porque se não valer 21 mil reais, se não for proteger um contrato, né, de 21 mil reais, ou se não for gerar uma receita de 21 mil reais, o que vai acontecer é que você está jogando contra a empresa. Então, o não que você não está dando para o cliente está, na verdade, tirando o dinheiro da empresa e reduzindo a sustentabilidade da operação. Então, isso é um exercício lúdico, mas que equilibra um pouco as forças, porque o pessoal que faz a demanda, né, que traz os requisitos, que traz o que tem que ser programado, esse pessoal precisa ser responsabilizado de alguma maneira. E não é apenas, não passa para o desenvolvedor tem que fazer a mágica. Não é assim que funciona. É uma cadeia de trabalho, né, uma relação de trabalho, um sistema de trabalho complexo. A gente precisa estar sempre entendendo os incentivos, né, e as responsabilidades de cada um. Então, levando essa consciência para a equipe, a gente conseguiu espaço, porque não adiantava mais você pedir mais de 12 coisas. Então tinha um backlog infinito, mas aí não adiantava pedir, porque não vai produzir mais do que aquilo. A gente precisava de quê? Exatamente reorganizar o sistema de trabalho, priorizar as coisas certas, deixando as coisas menos prioritárias para depois, como é natural e necessário, mas é difícil de fazer. E a gente começou a mudar a forma de trabalhar gradualmente. Então, com isso, a gente conseguiu fazer um trabalho de mudança, de melhoria de processo de trabalho, de desenvolvimento de software, para chegar no final de um ano e ter um resultado espetacular. Então, após um ano, eles saíram de 12 entregas por mês para 36 entregas por mês. Porque eliminaram um monte de vai e volta, eliminaram aquele negócio de, fica pronto, aí alguém testa, aí volta para a fila. Aí fica pronto, aí alguém testa, volta para a fila. Eliminou esse troço, agora fica pronto, é pronto mesmo. Né? Então saiu de 12 para 36, significa que saiu de 144 ao ano para 436 entregas por ano. Olha só, quem gastando a mesma coisa começou a fazer 3 vezes mais, foi muito mais produtivo. Né? Então cai o custo por funcionalidade de 21 mil reais para 7 mil reais. Fica mais barato, você pode arriscar mais, você pode atender mais exigências do cliente, você pode ser mais capilar, né, nas suas decisões. Fica mais fácil trabalhar. Essa é uma economia muito significativa, porque significa que ele conseguiu 3 vezes mais produtividade. Né? Então, você gastava 3 milhões para fazer 12 coisas por mês, agora você gasta os mesmos 3 milhões para fazer 36. Né? Quer dizer que para fazer aquelas 12, se eu quisesse só fazer 12, eu gastaria apenas 1 milhão e economizaria 2 milhões quase. Então essa relação te ajuda a comunicar melhor o que está acontecendo, os ganhos de produtividade da sua equipe, né? E até a necessidade de capacitação e melhoria. E quando você começa a economizar, você consegue exatamente verba para mostrar para o cara para continuar investindo no time, continuar investindo em melhorias, continuar investindo em produtividade, o que vai gerar mais qualidade de vida, né? Mais benefícios para a galera, mais alegria e felicidade para quem está desenvolvendo, porque todo mundo quer fazer um bom trabalho. Então veja que eu te dei 2 exemplos, um de jogar no ataque, outro de jogar na defesa. E os dois passam por um entendimento de alguns pontos chaves que eu vou compartilhar com você agora, com um resumão desse vídeo. A primeira coisa é, não se esqueça que ninguém nos contrata para programar. Isso é o meio pelo qual a gente realmente entrega o valor que a gente tem que gerar. A outra coisa é que a gente não consegue programar aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende. E não falo apenas do técnico, é compreender o problema real que a gente está resolvendo, o problema do cliente, o motivo pelo qual a gente está sendo contratado. O terceiro ponto é que é fundamental medir tudo. Número é uma forma de você visualizar a realidade, de você mensurar o que está acontecendo para fugir do achismo, para fugir daquelas retóricas calorosas, né, de vestir a camisa e por aí vai, porque os números mostram o que está acontecendo. Então, estimar o que está acontecendo, anotar os números, é um trabalho chato? É, mas te dá uma paz de espírito que compensa muito. Então, metrifique tudo. Quem não tem número não está vendo a realidade. É importantíssimo você saber os números da sua realidade. Para isso é importante que você entenda que o contexto é rei. Cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente. E não adianta você tentar padronizar muito as coisas. Então, eu idealizar quais são as métricas ou quais são as estimativas que eu vou fazer, ter um processo. Enfim, respostas prontas não resolvem. Desenvolva a habilidade de identificar quais são os números relevantes no seu contexto. O outro ponto é que a empresa é composta de pessoas diversas, de diversas áreas, de diversos entendimentos. Nem todo mundo entende de programação. E é muito importante você aprender a se comunicar com essas pessoas, com os outros setores. E a linguagem que todo mundo entende é a linguagem da grana, porque é uma restrição que a gente vive. Né? A empresa tem que dar resultado para poder pagar os salários e continuar reinvestindo e continuar crescendo. Então use o financeiro, né? Use as estimativas da realidade com base
no financeiro para se comunicar com a equipe, se comunicar com o pessoal de produtos, comunicar com o dono da empresa, se comunicar com os outros setores. Porque o cara não vai conseguir escolher entre usar a linguagem A ou a linguagem B. Mas com base no seu histórico, com o que os programadores já sabem, você pode mostrar que a linguagem A parece que vai ser mais barato do que a linguagem B. Ou a linguagem A parece que vai ajudar a gente, né, não pela linguagem em si, mas porque eu já tenho gente aqui que manja, ou porque a gente já tem um caso de sucesso que a gente já usou e vai reaproveitar. Então é essa narrativa que vai ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. Porque se você não cria condição para as pessoas escolherem e fazerem escolhas difíceis, invariavelmente as demandas vão chegar no seu colo, né, e vai jogar tudo isso no backlog de desenvolvimento e você vai ficar correndo atrás do rabo. Por quê? Porque não tem como dizer não, você não tem números para dizer não. E isso nos traz ao nosso ponto final, que é exatamente dizer não de uma forma propositiva é fundamental. E dizer não para uma funcionalidade significa ajudar as pessoas a priorizar o que é importante, o que vai dar resultado de verdade. Então não adianta a gente ficar tentando fazer muita coisa muito rápido. Tempo e eficácia é muito mais relevante do que quantidade e eficiência. Fazer menos software que dá mais resultado é muito melhor que fazer muito software que não dá resultado nenhum. Para conseguir ter essa consciência, né, de estar sempre em mente qual é o valor que a gente gera e tangibilizar financeiramente o impacto do que a gente faz, a gente precisa de uma mudança de mentalidade. Precisa pensar sobre o trabalho do programador de uma maneira diferente. Precisa olhar para a nossa carreira e a nossa potência como profissionais de uma forma diferente. E aí, curtiu? O que você achou do vídeo? Aprendeu alguma coisa nova aí? Usa aqui esse comentário aqui embaixo, deixa seus pensamentos, o que você achou, suas opiniões, dúvidas, vai ser um prazer conversar contigo. E não esquece de compartilhar com a galera, falou? Até o próximo vídeo!